Queridos irmãos e irmãs, nós estamos na solenidade da Santíssima Trindade, o mistério central da nossa fé. Nós cremos em um só Deus, em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o que significa isso? Muitas vezes a gente pode decorar essa frase, né? Eu creio em um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu acredito que esse momento que nós temos dentro da Santa Missa, que é o momento da homilia, ele também serve como um momento de catequese. Claro que aqui é para pegar os textos bíblicos que nós lemos na liturgia da palavra e fazer uma atualização na nossa vida. Mas também tem a característica de ser uma catequese. Então hoje eu gostaria de falar sobre a explicação que nós temos no Catecismo da Igreja Católica a respeito do mistério da Santíssima Trindade. Nós temos aí 4 números do Catecismo: 253, 254, 255 e 256. Esses 4 números falam um pouquinho sobre aquilo que a Igreja crê, daquilo que nós cremos a respeito do nosso Deus, que é um, mas que são 3 pessoas. E depois eu convido você também na sua casa a pegar o Catecismo da Igreja Católica, dar uma lida nessa parte, principalmente nesses 4 números, para que possamos estudar mesmo. Santo Agostinho dizia que nós só amamos aquilo que nós conhecemos. É só aquilo que eu conheço que eu amo. Então eu preciso conhecer. Bom, o número 253 do Catecismo da Igreja Católica, ele fala a respeito da unidade. Nós cremos em um só Deus. O que significa dizer que nós cremos em um só Deus? Nós cremos em um só Deus por natureza. Essa é a palavra-chave. É por natureza. O que é a natureza? A natureza é um conjunto de traços aí que nós temos em comum, que os seres têm em comum. Nós somos de natureza humana. Então todos aqueles que são de natureza humana têm carne e osso. Todos aqueles que é de natureza humana nasce, vive e morre. Então são coisas que fazem parte da nossa natureza humana. Um vegetal não existe da mesma forma que nós. E nós também acreditamos que existe aqueles que são de natureza divina. E nós acreditamos que a natureza divina é aquela natureza que não é finita, como nós somos finitos. Nós nascemos, nós morremos, nós somos limitados. Eu não consigo voar, eu não consigo sair daqui e estar em outro lugar, em 2 lugares ou 3 lugares ao mesmo tempo. Nós somos finitos. Agora Deus, ele é infinito, e ele é de natureza divina, não é de natureza humana. Quando nós falamos que nós cremos em um só Deus, nós estamos dizendo que nós cremos em um só Deus por natureza. Que o Pai, ele tem a natureza divina, que o Filho, que é Jesus Cristo, ele é de natureza divina, e que o Espírito Santo é de natureza divina. Jesus, ele tem as 2 naturezas, né? A humana e a divina. Mas nós cremos nisso, que existe essa unidade entre eles. As 3 pessoas da Santíssima Trindade possuem a natureza divina. Por isso, esse 253, esse número 253 do Catecismo diz assim, ó: a Trindade é una. Não professamos 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas. As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo que é o Filho é aquilo que é o Pai, o Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho. Ou seja, um só Deus por natureza. É aquilo que eu acabamos de dizer. Os 3 possuem a mesma natureza. Então quando eu digo
Eu creio em um só Deus e estou dizendo que eu creio que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem natureza divina. Assim como nós. Eu possuo natureza humana, você possui natureza humana, mas nós não temos uma natureza humana diferente. Nós temos a mesma natureza humana. Depois o número 254 fala da distinção. Fala que o Pai não é o Filho e não é o Espírito Santo. Que o Filho não é o Pai e nem o Espírito Santo. E que o Espírito Santo não é nem o Pai nem o Filho. Porque na história da igreja, houveram pessoas que diziam que era uma única pessoa com 3 modalidades. Ou seja, apresentava, uma hora Deus se apresentava como Pai, aí depois ele ia e se apresentava como Filho, depois ele ia e se apresentava como Espírito Santo. A igreja fala não são 3 modalidades de uma só pessoa, são 3 pessoas distintas. O Pai não é o Filho e nem o Espírito Santo. O Filho não é o Pai nem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. Então esse é o segundo ponto que o catecismo nos apresenta. O terceiro ponto, que é o número 255, fala que as 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, elas são distintas em relação a si. Ou seja, o Pai, ele só é Pai porque ele tem um Filho. Se eu apresento uma pessoa aqui para vocês hoje e falo assim, esse aqui ele é Pai, o que vocês vão falar para mim? Ele é Pai por quê? Por que ele é Pai? Porque ele tem um Filho. Se eu digo aqui, coloco uma pessoa aqui e digo assim, esse aqui é Filho, eu estou apresentando isso aqui para vocês e estou dizendo o quê? Ele só é Filho porque existe um Pai. Então eles são distintos na relação entre eles, mas não existe na Santíssima Trindade uma relação de oposição. Ou seja, não existe aquele que é melhor, aquele que é pior. Não existe aquele que é mais Deus, aquele que é o menos Deus. Eu não posso dizer que o Deus Pai é mais Deus que Jesus, ou que o Espírito Santo ele possui uma divindade mais santa do que o Pai, do que o Filho. Não existe isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles possuem a mesma natureza divina, igual dignidade, igual santidade, igual unidade. É isso que existe, que explica o catecismo da Igreja Católica. E depois, no último ponto, fala de um bispo da igreja chamado São Gregório Nazianzeno, que está fazendo então um resumo da fé trinitária, que é um resumo muito bonito. Vou ler aqui para vocês. Dou-vos uma só divindade e poder. Claro, é um só Deus, que existe, una nos 3 e contém os 3 de maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou de natureza. Quando eu falo a natureza divina, dentro do catecismo da Igreja Católica e nas explicações teológicas, natureza, substância, essência, são termos que significam tudo a mesma coisa. A natureza humana, a natureza divina, significa natureza. Então os 3, eles possuem a única natureza divina. Cada um é considerado em si mesmo, é Deus por inteiro. Deus, os 3 considerados juntos. Nem comecei a pensar na unidade, sou envolvido no esplendor da Trindade. Nem comecei a distinguir a Trindade, sou reconduzido à unidade. Ele está dizendo, quando eu penso na unidade da Trindade, eu já estou pensando também naquilo que tem de distinção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quando eu penso no Pai, no Filho e no Espírito Santo, eu penso nessa perfeita unidade que existe entre eles. Então, esse aqui é um resuminho que nós temos a respeito do catecismo. E é bom a gente ler o catecismo da Igreja Católica, porque senão a gente entra na igreja, sai da igreja, escuta esses termos e não sabe o que está acontecendo. E nós precisamos aprender. Por isso, essa homilia também é momento de catequese.
E eu convido você mais uma vez a ler o Catecismo da Igreja Católica e pedir para Deus nessa Santa Missa, para que nós possamos conhecer Deus a cada dia mais, para que aumente o nosso amor por Ele, e que o exemplo de unidade que existe entre eles, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, possa fazer com que a nossa comunidade também busque essa unidade. Que assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm uma unidade tão bonita e tão perfeita, que nós também, enquanto comunidade de cristãos, possamos buscar esta unidade. Que na nossa família nós também possamos buscar esta unidade. Que no nosso trabalho nós também possamos buscar esta unidade. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Santo, que possa interceder por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.